Especialista fala sobre o perigo da erupção do Cumbre Vieja, dos terremotos e tsunami na costa brasileira. Neste domingo, 20/9, entrevistamos Haroldo Maciel, graduado em Letras. Atualmente trabalha na Universidade de Cuiabá Unic Croton. Também é técnico em laboratórios, trabalha com jornalismo, publicidade e propaganda na Unic. Em 2012 desenvolveu a pesquisa da migração sísmica a longa distância, que consiste em anotar terremotos passados e tentar prever eventos futuros. CLM Brasil. Qual perigo representa o vulcão Cumbre Vieja, após a erupção registrada neste domingo, após uma intensa atividade sísmica? Haroldo Maciel. Tem muitos professores, eu já vi até vídeos, tentando comparar o evento do Cumbre Vieja da Ilha de Palma nas Canárias, com o terremoto de Lisboa. O evento da Ilha de Palmas nas Canárias é bastante diferente. O terremoto de Lisboa foi um terremoto que, se não me engano, foi de 8,6. Gerou sim um pequeno tsunami, fez vítimas na costa brasileira, mas o tsunami não foi capaz de destruir. Não fez assim um grande estrago, como o que fez, por exemplo, acredito que o do Japão, da Sumatra, que o terremoto da Sumatra ou do Japão gerou um grande tsunami. Eu não sei se esse terremoto de Lisboa foi um de 8,6. Então o terremoto do Japão, para você ter ideia, foi milhares de vezes mais forte que esse de Lisboa. O que está acontecendo nas Canárias nem é tanto vulcão. A gente sabe o que um vulcão faz. O problema é que o vulcão pode desatar um movimento brusco de terra, e pode gerar um tsunami que a gente não tem ideia do tamanho. O deslocamento desse cume poderia gerar uma onda destruidora e com certeza maior do que aconteceu em 1755. Com o tsunami que pode chegar na costa brasileira, dizem que pode atingir a Bahia, mas na verdade o terremoto de Lisboa, o tsunami fez vítimas aqui. Não tem como ter um padrão, mas com certeza ele faria vítimas nos Estados Unidos, Porto Rico, Venezuela e chegaria com força não só na zona norte mas sim em toda a costa brasileira. Estamos confundindo o terremoto de Lisboa com os riscos do Cumbre Vieja. Para ficar bem claro o que acontece aí é que, o maior vulcão que teve, foi em Java, gerou um tsunami que chegou na costa brasileira, logicamente que isso está em tempos memoriais. E o Cumbre Vieja, ou ele entra em erupção, ou se aquieta de novo, não tem como prever isso. Mas o perigo nem é tanto o vulcão mas sim o deslocamento de terra. Uma possível queda do pico no oceano ou um deslocamento grande de terra poderia deslocar uma grande quantidade de água, mas isso não tem como prever. Mas sim, o Brasil tem que começar a se preparar para algo assim, não só pelo que está acontecendo nas Canárias. Em agosto tivemos um grande terremoto de 8,2 no Atlântico Sul perto das Ilhas Sandwich. As ilhas mais próximas são as Ilhas Malvinas e esse grande terremoto 8,2 para 8,6. Aí você imagina que poderia já de alguma maneira gerar um tsunami. E está totalmente ao contrário. Está lá no Atlântico Sul. E estamos tratando das Canárias. Nós temos sim vários fatores que podem levar a tsunamis, inclusive aí perto da costa de Fernando de Noronha, perto das Ilhas Ascensão. Ali tem uma falha que já teve 7,2. E quem garante que isso não pode levantar a onda? A onda chega iminente em um intervalo de 2 a 3 horas. São vários fatores que temos que prestar atenção. Normalmente o vulcão entra em erupção, libera pressão e dorme de novo. O do Havaí aconteceu isso. Entrou em erupção, ficou 1 ou 2 meses soltando lava, fumaça e voltou a dormir. Esperamos que seja só isso. CLM Brasil. A atividade sísmica em Cumbre Vieja começou domingo no dia 12 de setembro, e segue muito intensa com quase 3.000 terremotos contabilizados. Existe uma possibilidade de um grande terremoto atingir a ilha. Qual seria a magnitude desse evento? Haroldo Maciel. No geral, o terremoto é feito por tensões entre placas e que a cada certo ponto libera essa energia com um grande terremoto. No caso do vulcão de Cumbre Vieja, os terremotos estão sendo gerados, porque tem energia tentando escapar, tem material incandescente tentando escapar, tem uma grande pressão e o vulcão treme como uma grande panela de pressão. Então por isso, à medida que o material vai tentando romper a terra, vai gerando pequenos tremores. Esses 3.000 tremores
basicamente são entre 2.5 a 3.9. Eu não vi ainda nenhum grande ou de menor intensidade onde 4 ou 4.7. Está tudo acontecendo aí na casa dos 2.5 aos 3.5. Então são tremores comuns para esse local. Eu acredito que na ilha, mesmo o que pode acontecer se o vulcão entrar em erupção, tem o deslocamento de terra, que é isso que a gente está chamando a atenção. No caso de um grande terremoto, ali os riscos não são para a ilha, os riscos são para a costa de Portugal e Ilhas Ascensão. Aí eu já estou um pouco mais perto do Brasil, perto de Fernando de Noronha, que são onde estão realmente as falhas, que se ocorrerem serão Ilhas Ascensão ou costa de Portugal, Estreito de Gibraltar. Aí estão os locais onde podem acontecer os eventos. Na ilha o problema segue sendo o vulcão, pode ter um grande terremoto. Acho que se houver a erupção, aí sim a gente começa a ter alguns terremotos de 5.0 de 4.8. Mas, um grande terremoto acho que não. O que pode ter ali é um deslocamento. Para ter ideia, teve um grande vulcão em Java, que aconteceu. Por exemplo, os vulcões dão origem a novas ilhas, que acredito que foi ali o que aconteceu nas Ilhas Canárias. Há milhões de anos gerou um grande vulcão, que se levantou acima do nível do mar, foi se desfazendo até ficar aquele arquipélago ali. Então esse histórico é de milhões de anos. Lá em Java teve o Krakatoa, era um grande cume, que tinha ali, ele teve uma grande explosão, teve muitos terremotos e submergiu, mas ele pode estar ativo. Mas, a história diz que é a cada milhões de anos. Então é uma conta bem estranha. Assim o perigo ali realmente é o vulcão e não os terremotos. O vulcão sozinho pode causar um efeito de derrubar a terra e gerar o que estamos preocupados aqui no Brasil. CLM Brasil. Em 4 de maio de 2018, o Havaí foi sacudido por um terremoto de 6,9 pontos de magnitudes e aconteceu uma erupção gigante do Kilauea. Na pior das hipóteses, se houver um terremoto de 8,0, na ilha de La Palma haverá uma formação de tsunamis e que locais serão atingidos. Haroldo Maciel. Os riscos de um 6.0 ou de um 8.0 na verdade 7.5. A gente sabe que a energia que vem migrando para o norte do Atlântico foi a mesma que tocou o Atlântico Sul aí em agosto. Então os riscos de que esta energia possa gerar esse terremoto são bem baixos, como eu disse na última resposta. Os riscos são mais para Ilhas Ascensão, que está perto de Fernando de Noronha ao norte de Portugal. E isso só despertaria aí. Mas no caso de gerar um terremoto na Ilha de Palma, o evento poderia ser de 7.5 a 8.2. O tempo é entre o fim de setembro e os primeiros 10 dias de outubro. Este seria no caso dessa energia confirmar. Seria nessa época, e se ele gerar isso, se o terremoto for perto do cume, então aí sim poderia ter riscos de desabamento, e aí sim hipoteticamente, gerar essa onda. A onda ela geraria a princípio, para toda a costa de Portugal, costa dos Estados Unidos, Caribe, Venezuela. Ela entra em todos os países, e na costa norte brasileira. Acredito que essa seja aí a resposta mais adequada. Os riscos de um terremoto ali acima de 6.5 é muito pequeno, mas no caso de acontecer e ocasionar isso pode sim gerar uma erupção maior. Pode realmente derrubar a terra e o desabamento e gerar tudo o que a gente hipoteticamente está esperando na verdade. Espero que não aconteça. CLM Brasil. As Ilhas Sanduís do Sul surpreendeu a comunidade científica com grandes terremotos em sequência no dia 12 de agosto com 7,5. Em menos de 3 minutos outro de 8.1. Essa intensa atividade sísmica afetou as Ilhas Canárias. Pode acontecer outro terremoto ainda maior nessa área, já que segue os terremotos no Atlântico Sul. Haroldo Maciel. Esta teoria de que a energia que afetou o Atlântico Sul poderia afetar as Canárias. Eu gravei um vídeo sobre isso em agosto. É uma teoria que a larga distância é minha. Tem a publicação, tem uma citação, que inclusive no site de Harvard, que eu posso te mandar. E sim, não só afetou as Ilhas Canárias. O risco desta migração pode estar indo até o Atlântico Norte, como tem correlação nas Ilhas Ascensão.
Fica na verdade acredito que uns 700 quilômetros de Fernando de Noronha, que é um grande risco, e no norte de Portugal. E sim temos riscos de eventos superior a 8.2, tanto nas ilhas Sanduís do Atlântico Sul, quanto já aconteceu na costa de Portugal e possivelmente nas Ilhas Ascensão. As Ilhas Ascensão é bem perto da costa brasileira, pertinho de Fernando de Noronha, e se eu não me engano o mais forte que teve aí foi 7.2, pode sim haver terremotos aí acima de 8.2, 8.3, e ter consequências bastante preocupantes. Porque uma coisa é eu falar, se tiver um terremoto nas Ilhas Canárias no intervalo de 8 horas, a água chega aqui no Brasil, agora outra coisa é ter ali as Ilhas Ascensão perto de Fernando de Noronha. É um evento entre 8.0, 8.3, 8.6. E aí em questão, de 2 a 3 horas a água chega, não só ali mas em toda a costa norte, toda a região norte e nordeste do Brasil pode ser afetado. Então o risco existe assim como os cientistas não esperavam que podia ocorrer um terremoto sobre 8.0, na escala Richter no Atlântico Sul. Eles também não podem garantir que não vai ter um evento desse aí perto de Fernando de Noronha, o mais ao norte, né? Então é isso, a verdade é que o Atlântico tem grandes surpresas, ainda que nós como raça humana, aí vamos dizer 40 mil anos na história não é nada. A gente não sabe. É uma questão cíclica de milhões de anos. Qual é a verdadeira história aí do Atlântico do que aconteceu entre o nosso continente e o continente africano? E o que ainda pode vir? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. O melhor é prevenir. Melhor a gente fazer um estudo de causa, o que a gente chama de cultura sísmica. Aconteceu um terremoto no Chile na costa, a guarda costeira emitir o alerta de risco de tsunami ou não. Se tiver um terremoto como teve do Atlântico Sul, o que a gente tem aqui de alerta? A gente sequer nas praias tem locais marcados como seguro em caso de tsunami, então nós estamos bem engatinhando nessa matéria. A gente vai ter que evoluir. CLM Brasil. Você acha que o Brasil precisa investir em sirenes de alertas de tsunamis nas costas depois do episódio envolvendo o Cumbre Vieja? Haroldo Maciel. Admitir que o Brasil não está livre de grandes terremotos e tsunamis é o primeiro passo. Uma vez que os governantes admitirem que nós corremos risco de eventos assim, então o próximo passo é capacitar o efetivo. Porque nós temos aí o Corpo de Bombeiro, temos a Defesa Civil, também a Guarda Costeira. O que a gente não tem é um treinamento e uma sensibilização sobre o país que tem região costeira, que tem risco de tsunami. É claro, então, se tem risco de tsunami, o ideal seria fazer o que o pessoal está fazendo, enviar grupos, para poder interagir. Igual foi agora para o Haiti, o pessoal do Chile mesmo. Eu trabalho com o chefe de segurança de Iquique, Valparaíso e Vina del Mar. As equipes fazem dia a dia, o preparo a cada 3 meses, o simulacro de tsunamis. Não estou falando que a gente vai adequar isso aqui, mas que a gente tem que começar a olhar como funciona. Se vier uma água como que é a planta, por exemplo. Lá no Chile tem uma planta que é divulgada para todo mundo que é uma planta marítima, que mostra até onde a água chega com tsunami de até tantos metros. Eu acho que esse estudo não custa nada a Defesa Civil fazer aqui. Sabemos que a costa brasileira, principalmente na região de São Paulo, tem locais ali, que uma simples ressaca marítima leva água para dentro de garagem. Então isso mostra que está muito abaixo do nível do mar ali. Construções que invadem territórios costeiros. É coisa simples de verdade. Então eu acho que sensibilizando os nossos governantes que nós temos riscos de tsunamis e terremotos, o próximo passo é o que os países que têm terremoto fazem para isso. A gente copia, não tem muito segredo. A sirene é o de menos. A gente tem que ter a ideia de que as nossas construções merecem um pouco mais de atenção. Sabemos que periodicamente no Rio de Janeiro, tem quedas de edifícios muito velhos. Se um dia houver um terremoto no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que não é difícil. Nós tivemos aí acho que quase há 10 anos, até na costa de Santos, foi sentido ali em Carapicuíba e Osasco. Então todas essas regiões tremeram. Foi um terremoto de 5.0, a costa do Espírito Santo teve um 6.3.
Então são coisas assim que a gente fala, vai se repetir algum dia aqui no Mato Grosso. A gente tem o Porto dos Gaúchos, o local onde teve um 6.5, faz quase 50 anos. Hoje é um lugar populoso. Então quando se repetir a gente vai começar a contar o número de vítimas. E falar, o que a gente tem que fazer? Então acredito que seria interessante prevenir. Eu sei que isso não é uma coisa que governantes fazem, preferem remediar, porque envolve um monte de coisa política e dinheiro. Lamentavelmente é a nossa realidade aqui, então fica aí a dica, eu acho que tem sim. Ao menos os responsáveis que estão mesmo preocupados, tomar em conta isso. CLM Brasil, tsunami se formando nas Canárias. Qual seria a altura das ondas que chegarão no Brasil? Quais cidades brasileiras seriam afetadas? Haroldo Maciel. Difícil dizer o tamanho das ondas. É possível dizer que o norte, nordeste, a região costeira com certeza chega com força. CLM Brasil. Para encerrar, qual foi a conversa que você teve com seus amigos pesquisadores sobre a situação do Cumbre Vieja? O que eles falam? E por que muitos estão achando que antes da erupção do Cumbre Vieja é ela mesma? Quando eu menciono com amigos aqui, a maioria deles tem já doutorado, mestrado na área exercida, e a primeira coisa que eu ouço é: você vai ganhar muita pancada, se você for propor isso. Essa ideia é melhor deixar quieto. Pelo menos acho que no Brasil tem dois tipos de cientistas. Tem aquele que emplaca, firma lá um concurso público, segue carreira, faz um mestrado, doutorado, ganha um bom salário, e não vai colocar o nome à prova com teorias novas nunca. Por isso que eu acho que este homem que deu esta oportunidade para mim, Dr. Jorge Santos França, o amor que ele tem pela ciência, a responsabilidade, o juramento da ciência, ele foi real, porque eu encontrei uma patotinha, vamos ter que chamar assim, que falava: não vou arriscar meu nome. Então quando você chega com uma teoria nova, tem o pessoal que fala: vou fazer esse projeto aí, mas vou fazer no meu nome e tal. Diferente do que eu recebi do Dr. Jorge França, ele me apoiou e a teoria continuou sendo minha. A publicação saiu como o primeiro que defendeu a teoria. Eu tentei colocar algo que eu constatei, foram anos de pesquisa e publiquei. Viajei para Austrália, Portugal, Estados Unidos e Peru. Fui para vários países defendendo isso, e que quando a gente fala de tsunami ou terremotos no Brasil, o que o pessoal fala é: cara, larga isso para lá. Inclusive, eu tenho meios para que as pessoas das Forças Armadas, responsável pela nossa costa, falando sobre esse tema, então o conselho deles é que tem que deixar isso para lá e falar do Cumbre Vieja. É quase que uma ofensa também, porque imagina isso, são terras que pertencem à Espanha, que estão mais perto de Marrocos e Portugal. Um evento ali afetaria mais a Portugal e Marrocos do que a própria Espanha, se não fosse terra da Espanha. Claro, e ninguém aceita, se não tiver alguma coisa palpável. Agora tem um terremoto no Brasil. E agora o pessoal vai começar a fazer estudo de causa. Aí, se começar, hoje, daqui 10 anos o pessoal vai ter zonas demarcadas seguras na região costeira brasileira. Lamentavelmente é assim que funciona o pensamento político, e como as categorias, bombeiro, civil, tudo depende dos políticos. Daí você imagina. Pensa no país que nós estamos, aí você terá o resultado que é realmente de dar medo. CLM Brasil, há algo que você gostaria de acrescentar? Por exemplo, quanto tempo ele pode ficar em erupção? Ainda pode ocorrer uma poderosa explosão no vulcão, nos próximos dias. Haroldo Maciel. Ocorre assim, pode acontecer como no Havaí, pelo que eu estou entendendo ele já está saindo lava, então pode ter um desprendimento de pressão, e pode entrar naquela fase em que ele começa a soltar material pirotécnico. O que aconteceu na Islândia há alguns anos, foi que se cancelou voos, por toda a Europa. Ou ele pode ir para aquela fase que realmente entra em erupção, mas pelo que eu estou entendendo ele começou a soltar lava. Então vamos ver para que parte isso evoluir. A erupção tranquila, pode durar meses, 2 meses, 3 meses, soltando material, perder toda a pressão e voltar a dormir. É assim que a Terra evolui, novas ilhas nascem, uma coisa totalmente normal.
Não dá pinta de que vai ser um número, com opção violenta. Não está demonstrando que será uma erupção violenta. Os tremores que estão ocorrendo são tremores, de que o material está tentando romper e sair. Mas claro, se tiver uma explosão grande e começar a soltar material, é mais provável que afeta os voos. Isso é o que os vulcões dessa região faz. Não só esse, o da Islândia também. Um pouco mais ao norte, vamos ver, eu acredito que toda a Espanha, agora está falando só sobre isso, estão bastante atentos ao que está acontecendo ali. E é o que vamos fazer agora, no caso de evoluir para uma erupção um pouco mais violenta, dobrar a atenção dobrada. Espero que essa energia, como eu comentei lá em agosto, no dia 16 de agosto no vídeo. Espero que essa energia desse 7.5 ou 8.1 não esteja migrando aí para essa região. Se não, podemos sim ter um evento de grande magnitude afetando não só essa região das Canárias como a costa de Portugal e Islândia. Cumbre Vieja tem nova boca eruptiva, o total passa de 10. Uma nova foz surgiu no vulcão que é mais baixa do que a principal e se abriu na direção norte. Devido à nova cratera vulcânica, o pessoal de emergência está procedendo à evacuação preventiva da área de Takandi. A nova boca eruptiva está a 900 metros da principal, o que forçou o despejo preventivo dos residentes de Takandi, perto da área, no município de El Paso. Recomenda-se que a população siga sempre as instruções das autoridades e se afaste da área demarcada. Até esta tarde, foram mais de 5.500 residentes evacuados de suas casas devido à proximidade com a zona da erupção ou porque suas propriedades estavam no caminho que a lava seguirá previsivelmente. Esta erupção, a oitava que La Palma experimentou em tempos históricos, desde o século XV, e rompe por duas fissuras alinhadas de norte a sul e distantes cerca de 200 metros, com vários pontos de emissão, conforme detalha a comissão científica que acompanha a emergência. Takandi é uma cidade com 704 habitantes. Não tem como especificar quantos deles serão despejados de suas casas, mas é necessário seguir a evacuação, seguindo os critérios de precaução. No entanto, nas últimas horas, o movimento da lava na erupção vulcânica abrandou, e embora se tenha inicialmente estimado que a lava poderia chegar ao mar esta noite, os especialistas descartaram essa possibilidade, disse o diretor do Plano de Prevenção de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias, Miguel Ángel Morcuende, no último comunicado de imprensa oferecido esta noite. Isso não significa que a erupção tenha diminuído sua atividade, e deve-se verificar nas próximas horas se essa redução é uma tendência ou não. Terremoto de 4,1 sacode a ilha de La Palma. Embora o ritmo da lava tenha diminuído nas últimas horas, La Palma registrou novos movimentos sísmicos de intensidade que foram notados em grande parte da ilha. Depois das 9 horas e 30 minutos, um terremoto de 4,1 graus foi registrado a uma profundidade de 10 quilômetros que a população notou. Uma hora antes, a ilha também tremeu com outro movimento sísmico de 3,9 graus. Esses novos movimentos com mais intensidade coincidem com o surgimento de uma nova boca eruptiva que obriga a evacuação da população de Takandi, em El Paso.